você está aqui. Sabe por quê? Porque tem herança do céu para ser liberada para a tua vida. Tem herança do céu para o Senhor te entregar esta manhã. Aleluia. Oh, glória. Eu quero falar sobre o nome dessas mulheres. Porque na época, o nome que se dava aos filhos tinha uma grande importância. E eu vejo que quando Zelofeade, ele tem a sua primeira filha com o nome Macla. Macla significa confiança. Aleluia. Macla, o nome significa confiança. Ei, eu e você precisa confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, aleluia, que não se abala. Ei, igreja, não se abale com o problema. Igreja, não se abale com a dificuldade. Não se abale com a situação. Há um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo muda. Aleluia, Macla, confiança. Quando eu falo de confiança, eu lembro de Abigail, porque Abigail havia um decreto de morte na casa dela. O marido dela, o Nabal, havia recusado ajudar Davi. Então Davi, ele vai se irar e vai dizer, ele vai pegar 400 homens, e Davi vai dizer, vamos até a casa de Nabal, porque nós vamos destruir tudo. Decreto de morte na casa de Abigail. Talvez já tenha um decreto de morte na tua casa. Talvez o diabo decretou morte, mas eu vim te dizer, há um Deus que muda. Há um Deus que está decretando vida na tua casa. Há um Deus que está decretando vida na tua família. Há um Deus que está decretando vida na vida dos teus filhos. Aleluia. Abigail se levanta antes. Ela vai fazer um cesto. Ela pega pães, ela pega alimentos, ela monta num jumentinho, sabendo que Davi está vindo com 400 para matar todos, para destruir tua casa. Mas a mulher é confiante. Quem é confiante encara o problema, encara a dificuldade, porque está confiando em Deus e não no homem. E ela vai, e ela se apresenta a Davi, se joga, se prostra, e Davi muda de ideia. A confiança em Deus, aquela mulher salvou a casa. Se você quer salvar a tua casa, confia em Deus, aleluia. Macla, confiança. Noa, a segunda filha, Noa, significa aquela que ninguém detém. Olha que coisa linda se chama isso. Como você se chama? Aquela que ninguém detém. Ninguém detinha Noa. Ninguém parava Noa. O nome dela, o significado é ninguém detém, hein? Ninguém pode deter o povo de Deus. Ninguém pode parar o povo de Deus. Ninguém pode deter o que Deus tem para entregar para você esta manhã. Ninguém pode deter as bênçãos do Senhor, invadir a tua casa, o teu lar, aleluia. Noa. Quando eu falo de Noa, que ninguém detém essa mulher, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. A mulher, 12 anos ali, excluída da sociedade, 12 anos no canto ali, separada, porque era tida como imunda, como nojenta, longe da família. Mas ninguém deteve ela. Quando ela soube que Jesus ia passar, ela não quis nem saber. Ela disse, eu vou sair daqui, vou ao encontro dele, e se apenas eu tocar nas vestes, eu serei curada. Pode ser que alguém disse para ela, ei, se você for, se você sair, você vai ser morta, apedrejada. Mas ninguém deteve ela. Eu imagino ela dizendo, eu já estou morta. Eu estou morta há 12 anos, ei. Talvez você se sente como morto esta manhã. Talvez você se sente como uma morta esta manhã. Nada dá certo, nada funciona. Você não tem alegria mais dentro da tua casa. Você não tem mais alegria dentro do teu coração, ei. Mas quando eu toco nas orlas dele, a minha história muda. Ninguém deteve a mulher do fluxo. Ela foi e ela tocou, e a gente sabe o desfecho, aleluia. Toque nele esta manhã. Toque nele com fé esta manhã. Noa, ninguém deteve ela. Igreja, ninguém pode nos deter. Vai deixar o inimigo te parar? Vai deixar o inimigo parar o que Deus tem na tua vida por conta de uma coisa, por conta de um vício, por conta de um algo do mundo, uma coisa? Vai deixar o inimigo te parar de viver o sobrenatural? Não. Tu vai se levantar hoje em nome de Jesus. Glória.
aquela que não tem os pés amarrados. Aleluia, olha que coisa linda. Aquela que não tem os pés amarrados. Igreja, eu e você não podemos ter o pé amarrado no pecado. Não, 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 não. Porque quando nós temos os nossos pés amarrados, a gente não consegue andar, a gente não consegue fluir, a gente não consegue ir para frente. Muitas vezes a bênção de Deus está logo ali, está tão pertinho a bênção do Senhor, está tão pertinho, mas os meus pés estão amarrados no pecado, eu não consigo ir. Ela não tem os pés amarrados no pecado. Ela é livre, ela é adoradora, ela faz, ela vai, ela vem. Quando eu falo de yoga, eu venho me lembrar de Jeoseba. Quem é Jeoseba? Jeoseba é uma mulher que Deus usou ela ali no livro de Reis. Na época de Jeoseba havia uma outra chamada Atalia, que fez um decreto de morte. Atalia mandou matar todos os netos, porque Atalia queria o trono, Atalia queria coroa, queria microfone, Atalia queria reinar. Mas aí ela faz um decreto de morte na época de Israel, onde estava tudo corrompido. Atalia se levanta para matar, mas no mesmo momento Jeoseba, aquela que não tem o pé amarrado, ela se levanta, ela vai passar a mão numa criança e ela vai cuidar dessa criança, ela vai esconder essa criança no templo, dentro da casa do Senhor. Ei, talvez você não é mãe, mas você pode adotar alguém em oração. Talvez você não tenha filhos, mas você pode adotar alguém para orar, ajudar, interceder. Jeoseba não tem pezinho amarrado, não. Ela se levanta, vai e faz. Igreja, é assim que tem que ser na minha e na tua vida. A gente tem que se levantar e fazer. Aleluia. Milca, o nome significa autoridade. Ei, autoridade. Eu vejo que quando Milca nasceu, o pai dela, Zelofehad, falou: essa minha filha aqui, eu vou pôr o nome de Milca, que significa autoridade. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Lucas que Ele nos dá autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Aleluia, eu vim dizer para você esta manhã, o Senhor te dá autoridade, mulher. Não para quebrar as panelas, chutar o pau da barraca, não para quebrar a casa toda, não. O Senhor te dá autoridade para expulsar toda obra maligna que está dentro da tua casa. O Senhor me dá autoridade para mim expulsar toda obra maligna que está dentro da minha casa. Autoridade. Milca significa autoridade. Ei, o Senhor é lindo, é maravilhoso, Ele nos ama. Ele não nos fez para ser escravo, para viver na escravidão. Ele fez homem e mulher para viver os planos dele, para viver o melhor desta terra, para pisar na terra de Canaã. Onde essa terra de Canaã é os novos céus, a nova terra que está já preparado para mim e para você. Quando eu falo de autoridade, eu lembro da rainha Esther, que era uma simples plebeia. Era uma mulher simples, humilde, no qual o Senhor vai levantá-la, vai colocar ela diante de muitas outras mulheres. E ali ela vai se destacar pela sua beleza, pela sua simplicidade. De plebeia ela consegue ser ali esposa do rei. E o Senhor vai usar ela. E através da vida dela, através de jejum, através de oração, o povo dela vai ser salvo. Mulher, através da nossa oração, a gente consegue salvar nossa família. Mulher, através da nossa intercessão, nós conseguimos salvar os nossos filhos. Nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Tem mães aqui que os filhos não estão mais dentro de casa. Tem mãe aqui que o coração está arrebentado por este dia. Tem mãe aqui que não vai receber um feliz dia das mães. Mas eu vim te dizer que o Pai está aqui. Eu vim te dizer que Ele está
autoridade. A palavra vai dizer que elas vêm da linhagem ali de José, Manassés, José. Quem foi José? José foi governador do Egito. Elas tinham ali sangue de governador. Essas moças não eram paradas. Essas moças não se conformou com o que tinha ali no momento. Elas não se conformou. Não se conforme. Não entregue para o inimigo o que é teu. Aleluia. Tirza significa deleite. O Senhor está dizendo: deleita-te nele esta manhã. Deleita-te no Senhor esta manhã, porque Ele é fiel para conceder o desejo do meu e do teu coração. Deleita-te nele. Aleluia. Eu me lembro da história de Ana e Penina. Deleite. Penina perturbando. Penina infernizando. Eu tenho, você não tem. Penina ali. Eu posso, eu tenho. Dá uma olhada aqui. Quantos filhos eu tenho? Ana chorando. Ana agonizando. Agoniada. Ana triste. Porque via que os outros tinham e ela não. E talvez você está aqui assim esta manhã. Você está vendo que Deus está fazendo na vida de muitos, mas parece que na tua vida nada. Ele está dizendo: deleita-te em mim, porque eu concederei o desejo do teu coração. Aleluia. A Ana vai para o templo, e quando ela está no templo, ela vai se prostrar e vai fazer aquela oração que nós conhecemos, a oração de Ana. E o sumo sacerdote Eli vai dizer: mulher, tu vais gerar. O sumo sacerdote vai liberar do céu, Deus vai assinar. E dali 9 meses, a Ana, ela vai deleitar. Porque a bênção dela foi gerada, e a bênção nasce, e a bênção tem nome. Você sabia que a tua bênção tem nome? Glória a Deus, aleluia. Você sabia que as bênçãos que o Senhor tem para a vida de vocês, eu estou falando mulher, eu estou falando homem também. O que o Senhor tem para vocês tem nome. Talvez é por isso que está demorando a chegar, porque Penina tinha muitos filhos, mas eu não acho o nome do filho de Penina, não. Mas o de Ana é Samuel. Tem nome. Então Macla é confiança. Seja confiante. Noa, ninguém detém, ninguém vai te deter mais. Ninguém. Rogla, não tem pé amarrado. Ei, você vai sair daqui esta manhã livre, porque todas as algemas vão ficar aqui nos pés do Senhor. Se você crê que todo mal, que todo pecado, que toda inveja, que tudo que fizeram para você, que todo vício vai ficar nos pés do Senhor, aleluia, você vai sair daqui liberto e liberta. A autoridade Ele nos dá para expulsar no nome dEle. E ainda diz: deleita, que eu concedo. Assim que se levanta e vai. Quando ela sai da tenda para ir atrás de Moisés, eu me lembro ali de Abraão, porque um dia Deus disse para Abraão: ei Abraão, sai da tenda e conta as estrelas do céu. Igreja, se eu e você não sair da tenda, a gente não vai contar as estrelas do céu. Se eu e você não sair de dentro de casa, a gente não vai contar as estrelas. Sai da tenda, saia da casinha esta manhã. E elas vão até Moisés. Pode ser que no caminho alguém dizia: suas doidas, vocês vão fazer o que lá? Vocês vão fazer o que lá? Falar com Moisés? Primeiro, vocês nem vão conseguir falar com Moisés, porque naquela época Moisés tinha 70 ajudantes. Imagina aqueles milhões de pessoas, tudo querendo falar com Moisés. Moisés era um só. E o povo que ia herdar a terra prometida era uma multidão. Então Moisés tinha 70 anciões ajudando.
Deus, aleluia. E quando elas chegam até Moisés, eu vejo ela se jogando aos pés de Moisés. E Moisés vai olhar, e é 5 mulheres, um homem, 5 mulheres ali. E elas vão se levantar e elas vão falar: Moisés, nós somos as 5 filhas de Zelofeade. O nosso pai morreu no deserto. E só porque o nosso pai morreu no deserto, a gente agora não vai ter direito a nada. Só porque o nosso pai não teve filho homem, porque o nosso pai morreu no seu próprio pecado. Qual era o pecado naquela época? Gerar só mulher e não ter o filho homem era um pecado. Porque a mulher não valia de nada, era só para gerar. O nosso pai morreu no seu próprio pecado. Ele não era da congregação de Corá. Olha que coisa linda. As filhas dando testemunho do pai. Eu e você tem que deixar um bom testemunho. Eu e você tem que deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque não basta só no dia das mães a gente vir para a igreja. Não basta só no dia das mães a gente fazer aquela linda festa e filho, eu te amo e blá blá blá. Eu tenho que ser mãe o ano todo. Eu tenho que deixar um legado para os meus filhos e acabou. Um legado de vida, um exemplo. E Zelofeade deixou. Zelofeade pregou para as meninas. Zelofeade, o pai falou: filhas, a gente vai pisar na terra de Canaã. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. Essas meninas nasceram no deserto, eram filhas do deserto. Não tinha chuveiro, não tinha ventilador, não tinha água encanada, não tinha essa festa maravilhosa que nós estamos fazendo hoje. Não tinha cadeiras, não tinha nada, era deserto, deserto e deserto. Mas elas tinham a certeza que elas iam pisar na terra prometida. Elas tinham um decreto que não, mas elas tinham um não do homem. Elas se levantam para ir atrás do sim de Deus. O não já tinha. Zelofeade deixou um bom testemunho. Eu e você tem que deixar. Tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos estão vendo. Depois lá na frente não adianta chorar. Aleluia. Elas vão dizer: o nosso pai não era da congregação de Corá. Porque na época teve a congregação de Corá. Aleluia. Congregação de Corá é a congregação da rebelião. É a congregação que faz a fofoca. É a congregação da panelinha. É a congregação de quem não quer nada com Deus. É a congregação que não está nem aí. A congregação que só quer matar o irmão. Ei, se tem alguém esta manhã que é da congregação de Corá, vem para a congregação de Moisés hoje. Aleluia. Porque a palavra diz que a congregação de Corá, o Senhor, ele abriu uma ruptura. Ele abriu uma rachadura na terra e engoliu os da congregação de Corá. É isso que Deus faz. Deus, ele fulmina o meu e o teu inimigo. Olha que coisa linda. Deus, ele aniquila aqueles que estão desejando a morte para mim e para você. Deus faz. Ele é amor, ele é, mas ele é justiça também. Espera pela justiça de Deus. Não podemos fazer justiça com as nossas mãos, é a de Deus. Aleluia. E elas vão pegar Moisés e vai dizer: Moisés, pergunta para Deus. A gente sabe que nós não temos direito a nada. A gente sabe que nós vamos ter aí um decreto de viver como pedinte. Mas elas vão dizer para Moisés: Moisés, o nosso Deus é o Deus das viúvas. Aleluia. É o Deus das viúvas. Moisés, Deus é o Deus dos órfãos. Moisés pergunta para Deus o que ele faria ao nosso respeito. Moisés, ele vai entrar na tenda, ele vai orar. Moisés vai falar com Deus. Ei,
igreja, essas 5 irmãs, essas 5 moças representam hoje a igreja. Essas 5 irmãs é a igreja, somos nós. Aleluia. Moisés representa o Espírito Santo de Deus. Moisés é aquele que intercede ao Pai, aleluia, com gemidos inexprimíveis pela minha e pela tua causa. Elas vão falar, pergunta para Deus. Moisés vai falar: Senhor, tem 5 moças aqui, Senhor, tem 5 mulheres aqui, é uma lei, já existe, elas não têm direito a nada, porque é lei, Senhor, e é a tua lei. Elas não têm pai, elas não têm ninguém, e elas estão mandando eu perguntar para ti, Senhor, o que é que o Senhor faria? Se elas estivessem dentro da casinha, elas iam viver como pedintes, viver na luta, viver na pobreza. Mas se levantaram, confiança. Se levantaram, aqui ninguém nos prende. Se levantaram, nós temos autoridade. Se levantaram, o Senhor diz para a gente se deleitar. Se levantaram e foram. E quando eu me levanto, eu vou. Eu tenho resposta de Deus. Eu vejo Deus olhando do céu e falando com Moisés: Moisés, avisa, fala para as filhas de Zelofeade que a partir de hoje, aleluia, eu dou para elas possessão da terra. Avisa elas que a partir de hoje eu mudo a lei que eu fiz. Oh, Deus mudou a lei. Eu não sei se você está entendendo. Deus mudou a lei para beneficiar aquelas mulheres. Avisa elas que a partir de hoje elas não tinham direito, a partir de hoje tem, porque eu mudo a lei, eu mudo o decreto. A partir de hoje elas vão ter direito, sim. Talvez há um decreto na tua vida, um decreto feito pelo homem, pelo juiz, pelo promotor, mas a lei do céu, a lei do céu, a lei do céu, ela é para nos favorecer. Porque Deus é o nosso juiz. Ele faz e desfaz. Foi Ele que fez a lei, que é